A fuga de Jacó. Muito antes de Jacó fugir sozinho pelo deserto, muito antes de sua rivalidade com Esaú, Deus já havia revelado que algo extraordinário estava para acontecer. No ventre de Rebeca, 2 irmãos lutavam entre si. Inquieta com aquilo, ela buscou o Senhor e recebeu uma revelação surpreendente. 2 nações nasceriam daqueles filhos, e o mais velho serviria ao mais novo. Assim começaram as histórias entrelaçadas de Esaú e Jacó. 2 homens, 2 escolhas e uma promessa que atravessaria gerações. Mas o caminho até essa promessa seria marcado por conflitos e decisões difíceis, e uma jornada que mudaria para sempre a vida de Jacó. O filho da promessa, Isaque, filho de Abraão, estava com 40 anos quando se casou com Rebeca. Rebeca era estéril e Isaque orava todos os dias para o Senhor lhe conceder um filho. A espera foi grande, mas Isaque não se cansou de pedir. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Na gestação, Rebeca sentia que os filhos lutavam dentro dela e, em oração, perguntou ao Senhor: "Por que esses filhos parecem lutar dentro de mim?" O Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 22 e 23. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E nasceu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso o chamaram Esaú. O segundo a nascer saiu agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. A espera foi grande, mas a promessa se cumpriu. Os meninos cresceram fortes e saudáveis e com muito amor dos pais. Esaú gostava de caçar, era varão do campo, e Jacó era varão simples, habitando em tendas. Isaque amava a Esaú porque eles tinham algo em comum, gostavam de caçar. Mas Rebeca amava a Jacó porque ele era mais caseiro e era mais próximo dela. E certo dia, Jacó tinha feito um guisado de lentilhas que enchia o lugar com aquele aroma delicioso, e veio Esaú do campo cansado e com muita fome. E sentindo o cheiro do guisado, falou para Jacó: "Deixa-me, peço-te, comer desse guisado." Então disse Jacó: "Vende-me hoje a tua primogenitura." E disse Esaú: "Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura?" Então disse Jacó: "Jura-me hoje." E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi embora. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. A primogenitura, na época dos patriarcas, era um direito legal que o filho mais velho tinha. A ele pertencia toda a herança material do seu pai após a morte deste. Esaú trocou algo permanente por algo imediato. Nas terras que Isaque estava morando com sua família, veio uma fome, como nos tempos de Abraão, seu pai, e Isaque foi para a cidade de Gerar, a mesma terra, o mesmo cenário, até o mesmo nome no trono, Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e disse: "Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado,
os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, habitou Isaque em Gerar. Rebeca era muito formosa, e mais uma vez o medo falou mais alto. Assim como seu pai, Isaque também falou que sua esposa era sua irmã. Ambos tentaram se proteger por medo, e Deus interveio para preservar a sua promessa. Um certo dia, Abimeleque, rei de Gerar, viu Isaque brincando com Rebeca e percebeu que eram marido e mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E Abimeleque mandou dizer a todo o povo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E Isaque semeou naquela terra e colheu muito, porque o Senhor o abençoava. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, e ele se tornou muito grande, e os filisteus começaram a invejá-lo. E todos os poços que os servos de Abraão cavaram, os filisteus entulharam e encheram de terra. E o rei Abimeleque se encontrou com Isaque e falou: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque mudou-se dali e foi para o vale de Gerar, e lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços que estavam cheios de terra, que seu pai Abraão os tinham cavado. E chamou aqueles poços pelo mesmo nome que seu pai os chamara. E os servos de Isaque cavaram um poço de água naquele vale, e encontraram muita água. E os pastores de Gerar entraram em contendas com os servos de Isaque, dizendo que aquele poço era deles. Por isso se chamou o nome daquele poço Ezeque. Então os servos de Isaque cavaram outro poço, e também houve contendas com os pastores de Gerar, porque eles afirmavam que a água era deles. Por isso se deu o nome naquele poço Sitna. E partiu dali Isaque e cavou outro poço, e os pastores não contestaram sobre aquele poço. Por isso se chamou aquele poço Reobote. E disse: Porque agora o Senhor nos deu paz nesta terra e prosperidade. Estas palavras representavam o alívio após um período de perseguição e aperto causado pelos inimigos, os filisteus. Depois, subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque, rei de Gerar, com seu príncipe do exército, e seu amigo Auzate, vieram se encontrar com Isaque. Isaque estranhou a visita, e falou: Por que viestes a mim? Pois vós me aborrecestes, e me expulsastes de vós. E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um concerto contigo. Que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque fez o concerto com eles e preparou um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, e despediram-se em paz. E naquele mesmo dia, os servos de Isaque tinham cavado um poço e encontraram água, e deram nome para aquele poço Seba. Por isso o nome daquela cidade é Berseba, até o dia de hoje. Esaú tinha 40 anos,
era um homem forte, caçador habilidoso, homem do campo. Mas enquanto seus braços eram firmes, seu coração era apressado. Ele tomou para si 2 mulheres cananeias, como está escrito em Gênesis 26:34. Não buscou direção, não considerou o legado espiritual de seu pai. Judite e Basemate entraram em sua tenda, e com elas entrou também a tristeza no coração de Isaque e Rebeca. Enquanto Jacó aguardava o tempo de Deus, Esaú seguia o impulso do momento, o que desagradou muito seus pais e o Senhor Deus. Isaque já estava bem idoso e já não conseguia ver direito. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e falou: "Meu filho." E ele disse: "Eis-me aqui." E Isaque falou: "Eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que eu morra." E Rebeca escutou quando Isaque falava com Esaú. E saiu Esaú e foi para o campo para trazer a caça para seu pai. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: "Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um bom guisado, para que eu o coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um bom guisado, como teu pai gosta, e você levará para ele comer, aí ele te abençoará antes da sua morte." Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: "Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu sou varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos teus olhos enganador? Trarei sobre mim maldição e não bênção." E disse-lhe sua mãe: "Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça à minha voz e vai buscar os cabritos." E Jacó foi e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois, Rebeca pegou as vestes de gala de Esaú, que tinha consigo em casa, e vestiu em seu filho Jacó. E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura de seu pescoço, e deu o guisado e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: "Meu pai." E ele disse: "Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho?" E Jacó disse a seu pai: "Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe." Então disse Isaque a seu filho: "Como é isto que tão cedo a achaste, filho meu?" E ele disse: "Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro." E disse Isaque a Jacó: "Chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não." Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: "A voz é a de Jacó, porém as mãos são as de Esaú, seu irmão." Isaque não o conheceu porque suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão. E Isaque o abençoou. E disse: "És tu meu filho Esaú mesmo?" E ele disse: "Eu sou." Então falou Isaque a seu filho: "Faze chegar isso perto de mim para que eu coma da caça de meu filho, para que minha alma te abençoe." E Jacó deu a seu pai o guisado, e também vinho, e Isaque comeu e bebeu. Então cheirou o cheiro das suas vestes, e o abençoou e disse: "Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra,
e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E acabando Jacó de receber as bênçãos de seu pai, se retirou. E naquele mesmo instante chegou Esaú sorrindo, com a caça em suas mãos, e foi prepará-la. Então fez Esaú um guisado saboroso, e trouxe para seu pai comer, e falou para seu pai: Levanta-te, meu pai, para comer o guisado que preparei para o Senhor. Isaque perguntou: Mas quem és tu? Ele falou: Sou teu filho Esaú, o primogênito. Então Isaque estremeceu e falou: Quem foi que me trouxe a caça? Eu comi tudo antes que tu vieste, e o abençoei, e também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. A bênção já tinha sido dada, seu grito ecoou pela tenda, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E Isaque disse: Veio seu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a teu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, e sem orvalhos dos céus. E pela tua espada viverás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Essas palavras que Isaque declarou sobre Esaú, que a vida dele seria difícil, que viveria pela espada e que por um tempo serviria ao seu irmão, mas também disse que chegaria o dia em que ele se libertaria desse jugo. Essas palavras não falavam apenas da vida de Esaú naquele momento, mas apontavam para o futuro de seus descendentes. Como muitas palavras pronunciadas pelos patriarcas, essa também carregava um sentido profético que se cumpriria ao longo das gerações. Esaú percebe o valor da bênção. Antes, ele tinha desprezado sua primogenitura por um prato de comida, mas naquele momento ele entende o valor espiritual do que perdeu. Ele não estava chorando apenas pela bênção material, mas porque a posição espiritual da família agora pertencia a Jacó. Isaque, seu pai, não podia voltar atrás. Na cultura da época, quando um pai pronunciava a bênção, ela era considerada uma palavra profética irreversível. Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, a dor se transformou em ira, e a vida de Jacó não seria mais a mesma. Esaú pensou: quando meu pai morrer, eu matarei Jacó. Rebeca, sua mãe, ficou sabendo das intenções de Esaú. Aí ela falou para Jacó: Vai para a casa de meu irmão Labão, em Harã, e fica lá alguns dias, até passar a raiva de seu irmão. E disse Rebeca a Isaque: O que será de minha vida se Jacó tomar filhas de Het para se casar? Isto não me agrada. Quando Rebeca menciona as filhas de Het, ela está falando das mulheres hititas, povos que viviam em Canaã.
Esaú já havia se casado com mulheres desse povo, o que trouxe grande tristeza a seus pais. Por isso, Rebeca não queria que Jacó seguisse o mesmo caminho do irmão. Esaú não procurou esposa entre os parentes da família, como aconteceu com seu pai Isaque ao se casar com Rebeca. Então, Isaque chamou a Jacó e o abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomarás mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de sua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de sua mãe, e Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Depois de receber a bênção de seu pai, Jacó parte de Berseba, seguindo em direção a uma terra distante. Pela primeira vez em sua vida, ele caminha sozinho, deixando para trás sua família, sua segurança e tudo o que conhecia, sem saber o que lhe esperava à frente. Mas naquela mesma noite, Deus lhe mostraria que ele nunca esteve só. Mas isso é o que veremos no próximo episódio, a trajetória de Jacó. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e se gostou, deixe um like. Obrigado e fiquem com Deus!